dificuldade de manter o recurso da saúde, conforme está estabelecido na 241, é muito grande, porque os custos na saúde sempre são crescentes. Sempre tem uma tecnologia nova, sempre tem um medicamento novo, a população está envelhecendo, vai exigir mais atendimento, vai exigir mais leitos de UTI, vai exigir mais serviços de oncologia. Então, fica muito difícil dar conta das despesas na área da saúde quando a receita estiver vinculada simplesmente ao que foi gasto no ano anterior e mais o processo inflacionário. Então, nós defendemos que para a área da saúde tem que haver uma flexibilidade e ela tem que estar compatível com os custos. Bom, o CONAS e CONASEMES reuniram ontem em São Paulo para discutir com economistas renomados de todo o país a situação da proposta de emenda constitucional da PEC 241, que tramita hoje no Congresso Nacional e que congela os recursos da saúde, da educação, ou seja, de toda a área social para os próximos 20 anos. Essa é uma PEC que nos preocupa muito, pois os recursos que hoje já são insuficientes. Nós temos um número enorme de unidades, de UPAs, de unidades básicas sem o financiamento, sendo serviços prestados à população e não reconhecidos pelo governo federal. Então, assim, é uma PEC que com certeza trará muitos problemas para o Sistema Único de Saúde. A nossa visão, acho que está correta, de muita preocupação, isso foi amplamente debatido e a fala dos economistas traz claramente os erros e as questões que vão trazer para o sistema de saúde, principalmente para a área de saúde, de diminuição de recursos nos próximos 20 anos. Então, tirando um dos economistas que fez uma defesa, mas a nosso ponto de vista muito equivocado, porque ele não entra em outras questões que são fundamentais com relação à economia, à questão fiscal do país. Obviamente, o Brasil passa por uma situação fiscal muito complicada, e isso impacta diretamente nos municípios, que é no município que acontece a atenção à saúde, a execução da política pública de saúde. Então o CONASEMES se manifestou, vem se manifestando contrário a essa PEC, utilizar a PEC a partir do ano que vem com um ano base para ser considerado o seu orçamento, o ano base 2016, onde começou neste ano de 2016 a funcionar o orçamento pela emenda constitucional 86, que já tirou 16 bilhões da área de saúde, vai ser o caos total. Ou seja, nós iniciaremos o ano de 2017 com a perda aí aproximada de 24 bilhões de reais. Obviamente, nós assistiremos, se essa PEC for aprovada desta maneira, desta forma que está proposta, nós teremos redução de leitos, redução de serviços, fechamento de unidades de saúde e o acesso não ser universal a toda a população brasileira. Essa é a nossa preocupação, essa é a nossa visão, e por isso a gente insiste na retirada da não aprovação dessa PEC, porque vai ser o caos da saúde pública brasileira. Estamos num encontro muito importante organizado pelo CONASEMES, recebido aqui pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, com o CONAS junto conosco, nosso presidente do CONAS, sobre os impactos dessa medida, dessa mudança na Constituição que congelará durante 20 anos recursos para a área da saúde, mostrando os impactos imediatos para os municípios, para os estados, inviabilizando a atuação das secretarias municipais e estaduais de saúde, afetando o conjunto dos governos estaduais e municipais, mas sobretudo afetando a população. Se essa PEC, se essa mudança na Constituição vigorar, será um passo decisivo para a destruição do SUS. Teremos que fechar serviços, reduzir atendimento, interromper a contratação de medicamentos, interromper a expansão de profissionais e certamente nos próximos 20 anos nós vamos continuar com a nossa população envelhecendo, mais crianças nascendo, pessoas vítimas de violência, ou seja, a pressão sobre os recursos da saúde deve só aumentar. Por isso é tão importante esse encontro, para reforçar os nossos argumentos
estabeleceu uma estratégia clara, junto com a educação, com a Seguridade Social, com momentos de moradia, para impedir a aprovação dessa PEC no Congresso Nacional. A PEC 241 é absolutamente inconstitucional e nesse momento em que o Executivo pressiona fortemente o Legislativo pela sua aprovação num discurso fatalista, num discurso aparentemente de ausência de outras alternativas, é muito importante, do ponto de vista até de rigidez do ordenamento jurídico brasileiro, provar que o que essa PEC traz não só não é solução de ajuste fiscal, como também ela não consegue efetivamente entregar o que promete. E, para tanto, seria muito importante suscitar um debate até de controle judicial, de base mesmo, em relação ao nível do gasto federal, que tem sido regressivo nas mais diversas políticas públicas, até porque tem havido uma guerra fiscal de despesa, em que a União ela concentra a receita, mas sobrecarrega os entes subnacionais dos seus gastos, até a título de execução desses gastos, com contrapartidas que os municípios e os estados acabam tendo que aportar muito mais recursos. Então, quando os municípios e os estados pretenderem lutar contra essa PEC, não é só adequado que se concentre no nível do Congresso, mas que também questionem essa trajetória histórica de regressividade, de subfinanciamento da saúde, da educação e das demais áreas. Sobretudo para apontar exatamente isso. Não é admissível um orçamento público que priorize a receita despregada da despesa, que se contenha a despesa só e a despesa primária, independentemente da proporcionalidade que ela tem que guardar com a receita. E mesmo das próprias despesas financeiras. Nesse momento eu acredito realmente que é necessário que os entes subnacionais ingressem em juízo contra a União, do ponto de vista mesmo, como dizia há pouco, dessa regressividade de custeio das políticas públicas primordiais, da mitigação do orçamento da Seguridade Social com a DRU, com outros mecanismos, a própria ideia, por exemplo, de que os municípios arcam com a judicialização de medicamentos, procedimentos não incorporados nas listas oficiais e que, portanto, não tem rateio prévio. Então, caberia buscar a responsabilidade solidária, esse reequilíbrio. Além disso, eu acredito que é extremamente oportuno pensar uma representação no TCU em relação a outras rotas de ajuste fiscal já vigentes no ordenamento brasileiro. Então, assim, mais do que só falar da PEC 241 contrária a ela, que é inconstitucional, a gente tem que fazer a antítese. E uma antítese prática, uma antítese operacional, uma antítese do ponto de vista de freio e contrapeso. Exercitar todas as possibilidades de controle, todas as instâncias no ordenamento de controle, para mostrar que outras rotas de ajuste fiscal são possíveis. Outras alternativas já existem no ordenamento brasileiro. A exemplo da contenção das renúncias fiscais concedidas ao arrepio do artigo 14 da LRF, ou seja, renúncias concedidas por prazo indeterminado, sem medida compensatória, fora do ordenamento. Outra, a própria recondução do gasto de pessoal, a própria contenção de outras despesas discricionárias. Eu falava bem há pouco sobre a questão da publicidade. Continua se gastando tanto com publicidade, mesmo tendo severa frustração de receitas. Isso não é admissível. Mesmo quando se começa a investigar a questão das despesas financeiras, no governo federal e mesmo no âmbito da LRF, há uma regra bastante clara a respeito da transparência da motivação dos resultados negativos do Banco Central, ou mesmo dos resultados positivos, mas há de haver uma contenção desse risco fiscal já no ordenamento vigente. Então, antes de mitigar a Constituição no seu texto permanente, sobretudo nos pisos com saúde e com educação, é muito importante recuperar essas regras já em vigor, que permitem ajuste fiscal dentro e consonante com a Constituição, ou seja, dentro das regras do jogo e consonantes com a Constituição, para mostrar que a ideia de criar uma DCT, um regime transitório para 20 anos, isso é praticamente um redesenho da Constituição de 88. É uma nova constituinte que suspende a eficácia dos direitos fundamentais. Eu tenho chegado a dizer que é uma espécie de estado de sítio fiscal. Isso é inadmissível. A pretexto de mostrar uma solução econômica, você simplesmente fere de morte a Constituição de 88, e aí, para a gente começar a mostrar que esse ajuste não é válido, não adianta só o discurso, a gente tem que fazer o confronto na realidade concreta.
Por isso é tão importante o controle incidental, buscar a magistratura, né, buscar a Justiça Federal no âmbito dos estados e municípios, para buscar a contenção dessa regressividade de custeio da União, a ideia de um estado de inconstitucional de coisas no SUS, como aconteceu o debate no Supremo ano passado, sobre o estado inconstitucional de coisas no sistema penitenciário brasileiro, provocar no TCU mesmo essa reflexão sobre pedalada fiscal no SUS, que vai ser esse cancelamento de restos a pagar, que o decreto 8.795 agora, de 2016, quer propor, essa ideia de que a União pode se desincumbir do custeio da saúde e da educação, sobrecarregando só os entes subnacionais. A gente tem que fazer, como eu já disse, mas é importante repisar, a sistemática de freios e contrapesos em todas as instâncias possíveis. Não adianta só criticar a PEC. É preciso provar que outras rotas de ajuste fiscal já existem e são viáveis, institucionalmente, à luz da Constituição. A PEC 241, que é uma PEC, na verdade, que introduz um novo modelo de gestão fiscal brasileiro, é uma PEC que ela toca uma questão muito importante da administração pública brasileira hoje, que é a questão do endividamento do déficit público. De fato, nós vivemos nos últimos anos um período em que houve um crescimento muito elevado das despesas, que foi contrabalanceado por um crescimento ainda mais rápido das receitas, e por isso a gente conseguiu produzir um superávit primário. Agora, com a crise econômica mundial, depois com a própria crise brasileira, esse boom das receitas sumiu e aí o déficit apareceu. E a medida ela vem tentando controlar esse déficit. Qual que é o problema dela? Primeiro, porque ela se limita ao quê? A criar tetos, né, para gastos públicos, congelando os gastos reais. Mas ela não entra no porquê da questão. Por que a administração pública ela não consegue produzir com esses recursos mais? Segundo, ela também não aborda uma questão fundamental, que existem diversos setores da administração pública, e a saúde é uma delas, que é subfinanciada. Certo? Saúde é complicado, saúde é caro, saúde tem uma gestão complexa, é um bem semipúblico, ou seja, um bem que naturalmente a gente tem um financiamento menor do que é necessário. Então o Estado, como ação coletiva da sociedade, vai justamente reequilibrar esse problema. E na verdade essa PEC ela só tangencia, aliás, se nós olharmos a motivação da PEC quando enviada para um Congresso, ela é bem clara. Ela fala, olha, nós vamos controlar, estabelecer limites mínimos nos valores reais gastos nesse ano para a saúde e educação, justamente para ter um controle fiscal. Quando na verdade a questão da saúde e a questão da educação merecem uma análise à parte. E o que é o problema maior é que esses dois setores não são os grandes responsáveis pelo déficit público. O déficit público vem de uma política fiscal irresponsável, que gerou juros altos elevados, que acabaram gerando um custo de dívida muito elevado. Portanto, são outras razões estruturais, que estão muito mais no problema previdenciário do que na saúde e na educação. Então, no final das contas, a PEC acerta em tocar essa questão do déficit fiscal e da necessidade de ter um regime fiscal mais equilibrado. Porém, ela erra completamente nas medidas. E no caso específico da saúde, é um risco muito grande de reduzir um financiamento que já é insuficiente, certo? Provocando, na verdade, não um avanço, mas um atraso para o setor. Então, eu acho que a PEC do teto de gastos governamentais, que ela institui esse limite máximo de crescimento dos gastos do governo a partir da inflação do ano anterior, ela cumpre uma função muito importante, né? Passar a controlar essa evolução dos gastos no Brasil, que já passa de 20% do PIB. O Brasil não consegue, digamos, financiar esse crescimento de gastos nesse nível e precisa repensar a evolução dos gastos. Muitos gastos cresceram muito ao longo dos últimos anos no Brasil por diversos motivos. Pelo fato de que vem crescendo o número de beneficiários de políticas públicas, o reajuste desses benefícios vem crescendo de forma muito acentuada, muitos benefícios têm critérios de entrada, de elegibilidade muito generosos, é preciso rever tudo isso. Então a PEC do teto ela tem uma função muito importante de estabelecer um limite do gasto público brasileiro, o que é fundamental para o crescimento de médio prazo do Brasil. No caso em particular da saúde, certamente que nós vamos ter um grave problema, porque as outras despesas do governo crescem mais do que a inflação e o governo fixa um piso de crescimento do gasto da saúde na inflação. Há uma chance muito grande do orçamento da saúde perder grandes montantes de recursos nos próximos anos. Eu chego a estimar valores na ordem de 200 a 250 bilhões de reais de, digamos, economia em relação ao modelo atual, que é pela correção da receita corrente líquida até 2025.
O que se pede nesse caso, então, é uma reflexão sobre esse caso em particular. Afinal, o gasto em saúde, provavelmente ele cresce muito por crescimento até natural. A população está envelhecendo mais, os medicamentos estão se tornando mais complexos e mais caros, as doenças mais complexas, requerendo diagnósticos mais complexos, equipamentos mais caros. Portanto, certamente o gasto em educação e saúde é elevado no Brasil por conta dos avanços do setor, por conta do fato de que nós temos um envelhecimento acontecendo nos próximos anos. Vamos ter que repensar isso, porque certamente haverá um aumento de gasto em saúde, mesmo com a PEC 241, o que vai impor um limite na PEC 241 na sua execução. Muito provavelmente reforma como a Previdência e a suspensão de vários outros benefícios deverão ser acompanhadas logo em seguida, senão a PEC não vai ser muito bem executada ao longo do tempo. Olha, eu acho que a PEC 241 é muito ruim para a condução das contas públicas brasileiras. Primeiro porque ela não afeta problemas mais estruturais da gestão do Estado, especialmente nos campos do câmbio, da taxa de juros, das questões creditícias, que tem influído demais no aspecto fiscal. Então ela enfoca simplesmente nos gastos primários do governo e, na verdade, esses até estão sob razoável controle. Quando a gente tiver um crescimento econômico, vamos ter mais receitas e há uma espécie de estabilidade dentro desse processo. Se a PEC for aprovada, acho que ela vai ser muito difícil de ser executada, porque a gente tem a contratação de expansão de gasto além da inflação em um monte de segmentos, como na Previdência, por exemplo, e ela tende a obstaculizar todos os movimentos das finanças públicas, levando uma insegurança imensa ao gestor sobre como é que vão ser as liberações de recursos durante o ano e levando até uma expectativa de redução da condição de gasto dessa estrutura. A aprovação da PEC 241 representa para a sociedade brasileira e para o Estado brasileiro, na verdade, uma desconstrução das possibilidades ditas na Constituição de 88. Né? A ideia, então, de você construir uma sociedade inclusiva, com serviços sociais, com serviços de educação, de saúde, cultura e diversas outras áreas, com a perspectiva do Estado prover esses serviços, fica completamente limitada pela perspectiva de que não vai haver nenhum aumento de gasto nessas áreas. Mesmo que a receita cresça, todo o aumento de receita vai ser destinado ao pagamento de juros da dívida. Enquanto a demanda por saúde e educação crescem, vão ficar desamparadas do ponto de vista de financiamento. Do ponto de vista da saúde, o impacto da PEC vai se dar de maneira muito clara. Como você vai congelar o gasto público em saúde ao longo do tempo, mesmo que as demandas por saúde aumentem e vão aumentar, porque a população está envelhecendo, os medicamentos são cada vez mais caros e existe ainda um déficit enorme em estrutura de saúde no Brasil, mesmo que isso continue aumentando, você não vai poder aumentar o investimento. Você não vai poder, na verdade, ampliar a cobertura de saúde. Então, na realidade, o que você está fazendo é obrigar o cidadão a escolher entre precarização e privatização. O cidadão pobre que não